Olá a todo mundo, de novo aqui transmitindo ao vivo, tentando trazer alguns esclarecimentos em relação à alimentação. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Analia Arguello, sou médica especialista em nutrologia e hoje o tema que vamos tratar é o consumo de laticínios. Tirar ou não tirar laticínios é outro tema de grande confusão e realmente tem motivos para ser confuso, porque até a literatura científica muitas vezes se contradiz e tem coisas benéficas que foram comprovadas do consumo de laticínios e bastantes malefícios, então, enfim, tem muito para se confundir no meio. Então eu vou tentar apresentar vários aspectos que eu acho importante no dia a dia para enriquecer o nosso conhecimento em relação à alimentação, especificamente dos laticínios, para ver se posso trazer um pouquinho de esclarecimento e depois cada um toma a sua decisão. Como sempre falo, cada um é dono do seu corpo e cada um vai fazer com sua alimentação o que fizer sentido para essa pessoa, né? Então, enfim, eu fui até me anotando alguns pontos aqui que eu acho importante ir tocando, que eu vou ir tentando esclarecer, mas não sei nem se vai dar tempo para esclarecer tudo que eu queria falar. Então, se não der tempo, talvez eu vou precisar fazer um segundo vídeo, mas é aí onde fica bem importante que vocês me transmitam as dúvidas e demais para eu poder continuar enriquecendo toda a informação que eu vou passar aqui para vocês. Então, quem fala a favor do consumo do leite, em geral faz muita ênfase principalmente no cálcio, na importância do cálcio para os ossos, e também porque o leite é uma boa fonte de proteínas, tem uma quantidade até considerável de proteínas e ainda são proteínas de alto valor biológico. Por isso é que os suplementos de proteína, que são principalmente os whey protein, que muitos conhecem, é a proteína que foi extraída do soro do leite. Então, realmente uma proteína que faz muito bem, uma proteína, não é que faz muito bem, senão que é uma proteína que isoladamente, se a gente considera as propriedades que ela tem, são muito boas para o organismo, estão compostas de muitos aminoácidos essenciais que podem ser muito benéficos para o corpo. Então, esses são os dois prós que eu vejo que as pessoas que estimulam o consumo falam bastante, o cálcio e as proteínas. Claro que tem outros benefícios, mas os principais vejo esses. Claro que tudo isso que eu estou falando é aplicado a seres humanos adultos, certo? Porque crianças é um mundo à parte, as recomendações variam um monte, depende das cidades, então realmente não é um tema que vamos tocar agora, certo? Então, quais são os contras do consumo de leite? A gente esteve aí escutando um monte de coisas, mas principalmente, se a gente for pensar, sempre é bom se remeter àquilo que o ser humano primitivo, lá na época das cavernas, né? Esse ser humano estava incluído dentro de uma alimentação natural, dentro de um ecossistema e vivia mais em equilíbrio com o ecossistema e com a natureza. Isso fazia que não tenha outra opção do que consumir alimentos que estavam ao alcance e que, obviamente, na sabedoria da natureza, acabam sendo os mesmos alimentos que respeitam o funcionamento do próprio corpo. Então, se a gente vai ver na extensa evolução do ser humano, o ser humano incluiu na sua alimentação laticínios só nos últimos milhares de anos. Então, a história do ser humano tem entre 100 mil e 50 mil anos, dependendo que período evolutivo do ser humano a gente pegar. Mas o leite
foi incluído na alimentação do ser humano há mais ou menos uns 5.000 anos atrás, se não me confundo, porque há tempo que eu não revejo essa informação. Mas se a gente for comparar uns milhares de anos que o ser humano consome leite em relação a todos os milhares, centos de milhares de anos que o humano tem aqui na Terra, esses milhares de anos que realmente a gente consumiu leite acabam sendo realmente muito pouquinhos, né? Então, enfim, o ser humano é o único ser vivo na Terra, o único mamífero que toma leite de adulto, não tem nenhum outro ser vivo. Então isso já é um indício de que isso de tomar leite é meio que um invento da gente, né? Então realmente isso já deixa o olho um pouco aberto. Outra coisa também que acontece é que o ser humano é o único ser vivo, o único mamífero que consome leite de uma outra espécie. Então isso também chama atenção. Se eu tenho uns filhotinhos de cachorro que ficaram sem mãe, provavelmente se eu alimentar eles com leite de vaca, não vai ser o mesmo do que alimentar com o próprio leite do cachorrinho, da cachorra que teria que estar alimentando esses filhotes. Então, obviamente, para a gente também não é o mesmo o leite humano para o humano do que o leite de vaca para o humano. Isso está muito bem documentado e, em comparação, o leite do humano e o leite de vaca é muito, muito diferente na composição. Então, muito mais se a gente for comparar o leite que mama o bebê no peito e o leite de caixinha de vaca que a gente toma na atualidade. Então, a diferença é absurda, né? Então, enfim, além disso, na produção do leite, na verdade, o leite que a gente tem acesso atualmente é muito manipulado. Quem é mãe e já tirou alguma vez leite do seu próprio seio para dar para seu filho, vê como muda em geral a cor do leite, a densidade e demais, dependendo em que momento do dia tirou, dependendo se o bebê mamou ou não, dependendo até da época do ano. Isso acontece também com o leite da vaca. O leite da vaca às vezes tem mais gordura, às vezes menos gordura e demais. Para padronizar esse leite, e para chegar ao que a tabelinha nutricional diz no pacote, eles têm que misturar todo o leite, pegar vamos dizer, separar os diferentes compostos e recompor o leite para que todos tenham tanta quantidade de gordura, tanta de proteína e tanto de carboidratos. Então aí já tem uma grande manipulação, acaba não sendo o produto natural da vaca, né? Além disso, as vacas que produzem leite ficam o tempo inteiro, o ano inteiro produzindo leite, e muitas vezes independentemente de se tem bezerros ou não, na verdade, independentemente do bezerro estar mamando. Então, assim, muitas vezes essas vacas são suplementadas com muitos hormônios para forçar a produção do leite. Isto faz que esses hormônios aparecem no leite. Tem vários estudos certificando que a presença de vários tipos de hormônios no leite, que isso mais para frente eu vou contar o impacto que isso tem no corpo. Além disso, quando a vaca é ordenhada, acabam produzindo muitos... o jeito que se ordenha a vaca acaba deixando a ubre da vaca muito predisposta a infecções, que se chamam mastites, que são infecções da mama, sim, da região da mama. Então isso aí em geral se trata com antibióticos. Então além dos hormônios tem também muito antibiótico. Então a gente pode dizer, tá, mas o leite que a gente toma é pasteurizado. Tudo bem, o leite pasteurizado não tem bactérias, mas acabam persistindo ali, a despeito da pasteurização, hormônios e antibióticos que não saem com a pasteurização. Então isso aí é bem relativo mesmo. Então, problemas do consumo do leite, além de todos esses ali. Na verdade, todos os problemas derivados do consumo de leite
são derivados dessa manipulação do leite e o leite não ser um alimento realmente natural para o ser humano, né? Então, a gente tem uma alta taxa de intolerância à lactose. Intolerância à lactose não é sinônimo de intolerância ao leite exatamente. Lactose é um dos macronutrientes que tem o leite. O leite tem 3 nutrientes principais: proteína, gordura e carboidrato, que é a lactose. Então, intolerância à lactose são os pacientes que não têm uma enzima para digerir este pedacinho de leite, essa porção do leite, certo? Então, na verdade, o leite tem outros problemas também, porque a despeito da lactose tem algumas proteínas do leite que podem dar intolerância, na verdade alergias, e podem gerar uma imunidade e deixar o corpo em um estado mais inflamatório, certo? Então, em relação a todos esses hormônios que tem o leite que a gente consome, esses hormônios acabam passando da vaca para o leite e a gente acaba tomando, independentemente que o leite esteja pasteurizado. E está muito bem comprovado que nos países onde se consome menos leite, em geral, os países mais orientais, Japão, China, que não está o leite tão incluído como um hábito cultural, né? Esses países têm muito menos problemas relacionados ao leite, muito menos câncer e muito menos osteoporose, principalmente. Então a gente pode pensar, tá, mas eles têm uma genética que realmente é bastante diferente, são orientais e pode ser uma questão genética, mas chamativamente os países que mais leite consomem são os que mais problemas relacionados ao leite têm, que mais câncer tem e que mais osteoporose tem. Então realmente há uma correlação entre o consumo de leite e câncer e osteoporose. Por quê? Todos os hormônios que a gente ingere através do leite acabam predispondo principalmente a câncer de próstata, câncer de mama, câncer de ovário e alguns outros tipos de câncer, né? E aparentemente por causa dos hormônios que a gente acaba ingerindo através do leite. Outro problema é também aquilo que eu mencionei, o problema da osteoporose. A gente tem osteoporose, falta, entre aspas, né? É falta de cálcio nos ossos. Mas na verdade não é bem isso, né? Mais para frente vou explicar. Mas como eu falei, os países que mais consomem leite têm mais osteoporose dos que consomem menos leite. Então, assim, não há uma relação, não é que eu tenho osteoporose porque consumo menos cálcio. Eu sempre explico para meus pacientes, quando me trazem essa dúvida do cálcio em relação aos ossos, que é como achar que o cálcio, que os ossos são puramente cálcio, é o mesmo que achar que eu vou fazer um bolo somente com farinha e que não vou precisar nem de água, nem de ovo, nem de batedeira, nem de forma, nem de forno, nem de nada. O bolo é só farinha e o bolo não é só farinha. Então, assim como o bolo não é só farinha, o nosso osso não é só cálcio. Então, o osso precisa realmente de muitas outras coisas para ser formada, principalmente de hormônios, de proteínas, enfim, é bem mais complexo do que a maioria acha. Então não é tão fácil como vou tomar muito leite, vou comer muito cálcio e não vou ter osteoporose. Isso é uma confusão que eu vejo que não é somente da população geral, que muitas vezes até profissionais da saúde transmitem essa ideia de que tem que comer mais cálcio, e tem osteoporose e tem que comer mais cálcio. E não é assim, está muito longe de ser assim, certo?
O osso precisa também de vitamina D, que é provavelmente o próximo tema que vamos tratar aqui nos vídeos ao vivo. A vitamina D é fundamental para absorver o cálcio que a gente consome, independentemente se é muito ou pouco, eu vou absorver se tem a vitamina D. E a falta de vitamina D é, digamos que quase uma epidemia, né? Porque é muito, muito frequente. Então, para que entupir uma pessoa de cálcio se a pessoa não consegue nem absorver esse cálcio? Outro hormônio que interfere muito é o paratormônio, sim? Que também mexe em todo o metabolismo do cálcio. A vitamina K, principalmente a vitamina K2. Então, assim, o que dá para ver muito, principalmente quando a gente enxerga um raio-x de tórax de uma pessoa idosa, a pessoa idosa pode ter todos os ossinhos debilitados, mas o cálcio vai onde não tem que ir. A pessoa está cheia de cálcio, a pessoa idosa está cheia de cálcio, mas não nos lugares errados. Então você vê o raio-x de tórax com toda a cartilagem cheia de cálcio, com a aorta cheia de cálcio. As articulações que tem que ter mais cartilagem acabam ficando cheias de calcificações. Então, assim, não é realmente falta de cálcio mesmo. Outra coisa importante também para o osso é a testosterona e os hormônios sexuais em geral e o equilíbrio entre eles. E, além disso, o consumo de proteínas. Porque o osso, na verdade, tem muita quantidade de cálcio, entre outros minerais, mas é uma estrutura de proteína onde se enche de cálcio, certo? Então, não é unicamente cálcio. A osteoporose está muito longe de ser unicamente consumo de cálcio, certo? Então, tendo dado essa visão geral de que realmente é muito frequente a intolerância à lactose, que pode causar o consumo de leite aumento das chances de ter câncer e que pode até aumentar as chances de ter osteoporose. Então, ao contrário do que nos falaram sempre, tem muitos estudos relacionando o consumo de leite com o aumento de osteoporose, certo? Então, afinal de contas, como é que podemos substituir o leite, né? Uma coisa é como substituir o leite na hora de consumir. Então, eu vou substituir por alguma coisa que tenha um sabor parecido, que me relembre o leite e eu poder parar de consumir leite, tá? E outra coisa muito diferente é substituir por um alimento que tenha propriedades semelhantes e que me ofereçam as propriedades nutricionais que o leite tem, principalmente em relação ao fornecimento de proteínas e de cálcio, certo? Então, em relação a como substituir o leite, tá? Assim, de substituir em relação ao paladar, ao sabor. O que eu mais recomendo são os leites vegetais, tá? Os leites vegetais, principalmente leite de coco, leite de castanhas, principalmente tem leite de castanha do Pará, tem de castanha de caju, tem de amêndoas também. Por que recomendo principalmente esses? Tem também leite de grãos, tá? Então tem leite de arroz, leite de soja. Mas relembrando um pouquinho o que falamos nos vídeos anteriores, a gente tem que ter em mente que não podemos tirar o leite e botar no lugar alguma coisa que nos esteja fornecendo muita quantidade de carboidratos, porque aí o problema vai ser outro. Então isso vai trazer aumento de chances de ter risco de infartos e AVCs. Então, por isso é que eu não recomendo tanto os leites que são de grãos, tá? Os leites de aveia, de arroz, certo? Ou até de soja. A soja tem o extra de que não sei se toda, mas a grande maioria das sojas são transgênicas e tem bastante agrotóxicos, né? Então realmente não recomendo essas ali. E se a gente for analisar a composição do coco, das amêndoas, das castanhas,
são mais oleosas e não tem tanto carboidrato. Então, nesse sentido, eu acho muito melhor para quem está achando estranho consumir mais óleo e consumir menos carboidrato. Pode rever os vídeos anteriores que eu explico o porquê de tudo isso aí. E realmente tem algumas marcas que são bem gostosas. Depois, se alguém quiser alguma sugestão, eu posso dar alguma sugestão de marcas que eu vejo aqui, tá? Mas eu sei que no Brasil inteiro e até na Argentina, para quem estiver me olhando, realmente varia muito as marcas, então vai ser uma questão de ir provando e experimentando. A grande maioria das pessoas adultas tomam café com leite, né? Então usam o leite para botar com café. Já tem gente que me falou, que me bota cara de coisa estranha quando eu falo de tomar o café com leite de coco, né? Não fica tão estranho assim. Então, enfim, é questão de paladar. Tem alguns que têm um sabor muito semelhante ao leite mesmo, tá? E em relação aos alimentos que estão aí muito na moda agora, alimentos sem lactose, tá? Ou até essa enzima que você pode botar nos alimentos com lactose para eliminar a lactose desse alimento. É bem relativo, tá? Como eu falei anteriormente, o problema do leite não é unicamente a lactose, certo? Então, tem também o problema das proteínas, que também pode, algum tipo de proteína do leite também fazer mal. Tem o problema dos hormônios, enfim, os questionamentos vão muito além da lactose. E, aliás, para quem tem realmente uma intolerância à lactose, muitas vezes consome esses alimentos, uma intolerância severa, muitas vezes consome esses alimentos e acabam tendo sinais de intolerância mesmo assim. Quais são os sinais de intolerância? Pode ser, varia bastante, tá? Mas pode ser azia, sensação de inchaço na barriga, barulhos na barriga, gases e diarreia, principalmente cólicas, certo? Então, quando a pessoa sente pelo menos um pouquinho desses sintomas, já tem que ficar com o pé atrás no leite. E, na verdade, quem não sente nada também deveria ficar com o pé atrás do leite, certo? Resumindo, então, eu prefiro que sejam substituídos os leites por leites vegetais. Tem para comprar prontos e tem para fazer também. Se as receitinhas são muito fáceis para fazer, você faz no liquidificador. Liquidificar, por exemplo, 200 gramas de amêndoas com quase 1 litro de leite ou meio litro, se você quer fazer mais concentrado, liquidificar e coar, certo? O que fica de líquido acaba sendo consumido como leite e o que você coou pode adicionar até nas saladas, fica muito gostoso. Só que sim, é bem trabalhoso. Então, para quem quer se poupar esse trabalho, já tem marcas de leites vegetais sem conservantes e sem aromatizantes e demais, mas sempre, isso varia de marca para marca. Então, sempre vale a pena confirmar, conferir no verso da caixinha que você comprar, pertinho da tabelinha nutricional, tem que dizer ingredientes. E então aí você confirma realmente que ingredientes tem. E se tem alguma coisa, nome estranho, que não parece alimento, porque não é alimento, e porque é ou um aromatizante, ou um conservante, ou alguma coisa estranha que não é legal que esteja ali, tá? Então, agora, quando a gente vai tirar o leite de vaca, a gente tem que pensar que, além de botar esses leites que substituem no dia a dia, a gente tem que pensar em que o leite de vaca tem proteínas, tem carboidratos, tem cálcio e tem gorduras também. Então, como é que a gente não desequilibra nossa dieta ao tirar o leite? Então, em relação às proteínas, comendo suficiente quantidade ou o que é suficiente para cada pessoa varia, então aí cada um vai ter que ver se precisa de uma consulta com alguma especialista. Mas consumindo ovos e carnes, em geral, não é em absoluto necessário nem imprescindível tomar leite, certo? Em relação
aos carboidratos, à lactose que tem o leite, se a gente diminuir o carboidrato da nossa dieta, em geral, uma estratégia muito benéfica para muitas coisas muitas patologias que são muito frequentes nas pessoas, certo? Então isso não seria problema. Em relação à gordura do leite, se eu tiro o leite, pode entrar outras gorduras no lugar, sim? Até a parte da gordura do leite é o que menos questionamentos tem até a atualidade. E tem vários estudos que confirmam que o consumo de manteiga pode ajudar em outras coisas. Então, aqueles estudos sobre gorduras saturadas que eu falei em um dos primeiros vídeos, que a gordura saturada, ou seja, a gordura animal, não é vilão e sim é o carboidrato. Então, essa gordura do leite também, que é a manteiga, né, entra dentro das gorduras saturadas. Então, tem muitos estudos que comprovam que não é ruim como nos falaram, certo? Então, isso em relação aos 3 macronutrientes que eu tinha falado, em relação à gordura, em relação à proteína e em relação a carboidratos, certo? Mas em relação ao cálcio, então, também é um tema bem controverso porque tem muitas indústrias que vendem leite, principalmente para crianças, que fazem uma pressão muito importante para dizer que nenhum cálcio se absorve tão bem quanto o leite, sim? Os estudos são bastante controversos, mas eu acredito ainda que sim, se possa manter um bom consumo de cálcio tirando o leite. Então, as sementinhas como chia, linhaça, gergelim tem bastante cálcio. Então dá para incorporar no dia a dia e além disso tem fibras e tem ômega 3 e 6 que são essenciais para a saúde. Então acho que é uma muito boa opção para incorporar parte do cálcio. Além disso, as folhas verdes escuras em geral e os brócolis também têm cálcio. Além disso, a anchova, certo? Eu acredito que em relação à anchova é um dos alimentos que não são derivados de leite que mais cálcio tem. Acredito que seja porque as anchovas talvez foram analisadas em conserva e as que tinham a espinha por dentro, tem algumas anchovas que são pequenininhas e que vêm com os ossinhos por dentro. Então, enfim, acredito que seja por isso também, certo? Mas a anchova também tem bastante cálcio. E também as nossas castanhas e amêndoas. Então, quando a gente ingere os leites de nossas castanhas e amêndoas, tem um pouquinho de cálcio. Não se compara ao cálcio que tem o leite, mas também tem cálcio, certo? Então, assim, não acho que o leite realmente seja um alimento legal para incluir em quantidade, nem que seja fundamental, como nos falaram, para a saúde, nem para a saúde do osso, muito menos. O tema é bem mais complexo do que parece, para que o cálcio realmente se absorva e para que o cálcio vá para o lugar que tem que ir, é uma questão bem complexa mesmo, certo? Então, não é bom simplificar uma coisa que não é. O osso não é só cálcio, está muito longe de ser só cálcio e a saúde do osso vai muito além do consumo de leite, certo? E o leite é sim totalmente substituível. Agora, em relação aos derivados do leite, certo? O iogurte, a manteiga, creme, nata, enfim, os queijos em geral. O que eu acho benéfico deles é que são muito saborosos, principalmente não os laticínios mais gordurosos, tá? Então, por exemplo, a manteiga, a nata e creme de leite e os queijos, principalmente os queijos mais secos, mais durinhos, tem principalmente a parte de gordura do leite, que é aquela que tem um pouco menos de questionamentos, tá? Então, mesmo assim, são derivados todos de um alimento que não é
realmente bom para a saúde. Então, eu acredito que mesmo assim tem que ser consumidos com moderação mesmo. O que acontece é que esses alimentos, ao serem mais gordurosos, são muito saborosos, a gordura da palatabilidade, sim? Então, quando a gente tem dificuldade em consumir outros alimentos benéficos, como por exemplo os vegetais, a gente pode usar algumas estratégias de botar alguns óleos ou algumas gorduras, nesse caso de laticínios, para que sejam mais fáceis de comer esses vegetais. Como por exemplo, se eu não gosto muito de folhas verdes, em geral, se eu boto um queijinho ralado com um pouco de óleo de oliva, um pouquinho de sal rosa do Himalaia e até para quem gostar, noces e amêndoas picadinhas, em geral essa salada vai muito melhor e se tolera muito mais quantidade do que se come uma folha de alface pura, certo? Se eu tenho um vegetal fervido ou feito ao vapor e um vegetal refogado na manteiga, vai ser muito mais gostoso refogado na manteiga. Então eu acredito que nessas questões os laticínios podem acabar somando um pouco de sabor para aquelas coisas que a gente não está muito habituado a comer. Então eu acho que nesse caso pode ser válidos até certo ponto, certo? Eu vejo que está muito em auge tudo isso de cortar lactose e sem lactose, lact-free e demais. Não acredito que seja uma coisa fundamental. Assim, pelo menos como primeira estratégia, se dentro das primeiras, certo? Se a gente for analisar o que mais mata seres humanos no mundo, o que mais mata são doenças cardiovasculares, principalmente infartos e AVCs. E os infartos e AVCs estão muito mais ligados a consumo excessivo de carboidratos. Então, na hora de encarar uma dieta que vai melhorar a saúde, como o carboidrato é o que atualmente, o excesso de carboidratos é o que atualmente mata mais pessoas no Brasil e no mundo, acredito que seja a primeira conduta a ser tomada. E muitas vezes já só essa conduta de reduzir os carboidratos já é desafiadora demais. Então, se a isso a gente tem que somar ainda a restrição de todos os laticínios, é quase impossível de ser levado à prática para muitas pessoas. Para as pessoas que realmente podem e que se sentem capazes e conseguem, tudo certo. Muitas vezes vai mais no que a gente acredita que pode fazer do que realmente o que pode ou não fazer, né? Então, é possível sim, certo? É possível reduzir o carboidrato o suficiente como para ter melhorias na saúde e reduzir também o consumo de laticínios ou eliminar até, certo? Só que se a gente for priorizar, eu acho muito mais prioritário reduzir a quantidade de carboidratos mesmo, certo? Então, assim, como segunda estratégia, sim, acho que seja bem legal reduzir ou eliminar o consumo, sim, de laticínios, certo? Então, enfim, tomara que tenha passado para vocês informação suficiente, que tenha esclarecido o suficiente. Como sempre, vocês podem me fazer as perguntinhas que quiser. Por enquanto, estou conseguindo dar conta de todos e responder para todo mundo. Pode também compartilhar para alguma pessoa que achar que possa usufruir de toda esta informação. E pode curtir e pode dar sugestões também, como sempre sugiro. Eu estou bem disposta a aceitar sugestões e elogios, obviamente, também, né? Então, enfim,
Tomara que tenham desfrutado muito da informação, tomara que possam levar à prática, substituir o leite, poder incorporar algumas sementinhas e algumas folhas verdes e um pouquinho de anchova para poder compensar esse cálcio que fica aí talvez um pouquinho mais eficiente quando a gente tira laticínios por completo, tá? Um detalhe que sempre me lembro de detalhes no final, um detalhe que eu não falei. Quando eu falei daqueles alimentos que são fontes de cálcio também, eu priorizei os alimentos que não são laticínios, porque tem muita gente que diz, tá, vou tirar leite, mas vou consumir cálcio de outros laticínios, então acaba sendo, não acaba sendo tão legal, tá? E além disso, eu priorizei alimentos que não tenham grande quantidade de carboidratos. Então, claro que tem muitos outros alimentos que têm cálcio, mas eu achei que as melhores opções são essas que eu passei, por ter outros benefícios além do cálcio, certo? Então tá, um abraço para todo mundo, até semana que vem. Em geral vou estar fazendo, dentro do possível, toda quinta-feira, no finalzinho da tarde, algum vídeo ao vivo para vocês. Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.